eu já não enxergo. Para escutar, dependendo do volume, eu não escuto. Então, nota como esse corpo ele tem uma limitação. Tanto que a gente desenvolve aparelhos justamente para suprir essas carências do corpo. Agora, o espírito sem o corpo, as sensações dele se dão por todo ele, e isso influencia na percepção do espírito, já que percepção é justamente perceber aquilo que chega através das sensações. Se ampliam as sensações, amplia a percepção. Assim como a percepção, quando ela se amplia, ela faz com que a gente desenvolva meios de acessar coisas que o nosso corpo não vê, não tem acesso. Então vejam que interessante. O ser humano usou da razão para desenvolver um aparelho em que ele enxergue coisas que no corpo ele não enxerga. Então vejam essa relação. Uma influencia a outra. As sensações influenciam a percepção, mas a percepção pode ir além das sensações. E aqui o Kardec mostra, como um resumo, que os espíritos têm todas as percepções que tinha na Terra, e num grau maior ainda. Então percebam, por isso que os espíritos, os espíritos não dependem de luz para ver. Não há escuridão para o espírito. O espírito não tem as mesmas limitações como a gente tem aqui. E uma das coisas que mais chama a atenção, porque Kardec dá dois exemplos, né? Um é um chamado exemplo físico. Qual é o exemplo físico? A gente pode ver sem necessidade da luz quando a gente está fora do corpo. E ele dá um exemplo que impacta mais a questão das relações, né? Porque ele mostra que uma outra coisa que o espírito tem capacidade de perceber fora do corpo, que no corpo a gente não tem, são os pensamentos. Então vejam, isso muda radicalmente as relações sociais. Porque aqui na Terra, basta que a gente pense, como é que funciona aqui na Terra? A gente tem, como é que se dá a nossa privacidade aqui na Terra? A gente tem a nossa casa, que tem porta, tranca, tem as paredes. Então, o que acontece ali dentro de casa, quem está lá fora não escuta, não vê, não sabe o que eu estou fazendo, não sabe o que eu estou conversando. E a gente tem um outro esconderijo, entre aspas, que é o próprio corpo, né? Porque eu posso estar falando com as pessoas, pensando uma coisa e dizendo e fazendo outra. Eu posso mentir, eu posso enganar, eu posso trapacear, eu posso fingir, usar máscaras aqui no corpo. Agora, os espíritos têm acesso aos pensamentos. Todos têm acesso aos pensamentos um dos outros. Claro que a diferença é que o superior, se ele quiser, o espírito inferior não pode ter acesso aos pensamentos dele. Mas mesmo entre os inferiores, de inferior para inferior, os espíritos se comunicam através do pensamento. Eu não consigo enganar, mentir, trair um espírito. Então notem como a relação social muda. Por isso que não faz nenhum sentido essas obras que vieram depois. A gente vê os espíritos sendo enganados, outros mentindo, o espírito tomando susto, com medo, mas vejam, não há isso no mundo espiritual. Só há no momento da perturbação, né? No momento da perturbação espiritual, a pessoa pode passar por essas confusões, mas aí é um estado especial, curto. Mas saindo desse estado, não tem mais isso. Não tem os espíritos tentando
É tudo muito claro, né? Porque eu acesso o pensamento da pessoa, não tem como ela me enganar. Então vejam a revolução que é. E outra coisa muito importante, já para concluir a minha parte e passar para o Eric, hoje eu estou falando um pouco mais porque a gente está com um a menos do grupo, né? Mas outra coisa que a gente tem que pensar, mesmo a gente estando no corpo, os espíritos têm acesso aos nossos pensamentos. A gente esconde o nosso pensamento entre nós aqui, encarnados. Mas dos espíritos a gente não esconde. Então não faz nenhum sentido eu achar que eu vou mentir algo que eu não sou, fingir algo que eu não sou, e os espíritos não vão saber. Que eles sabem. Então não faz nenhum sentido. É por isso que eu conversava, na época que eu convivia com o movimento espírita, eu convivia em várias cidades, né? E no sul do Brasil, estava sempre, às vezes no mesmo dia, em 3 lugares diferentes. O que eu percebia? Eu chegava na casa do anfitrião, a pessoa que ia me receber lá, que era um dirigente do centro, e isso era geral, viu? Isso é geral, e até hoje deve ser assim. Todos os centros espíritas estão em pé de guerra. Todo mundo está brigando, ninguém concorda, cada um pensa uma coisa, cada um puxa para um lado, tem fofoca, tem trairagem, tem tudo. Como em qualquer instituição humana, né? O centro espírita é a mesma coisa. E eu logo ficava sabendo, porque os dirigentes, eles querem contar isso pra gente, para ver se a gente toma um lado, né? O ser humano é fantástico. E eu lembro que eu dizia exatamente isso, vocês não estão se tocando, que vocês estão se comportando como materialistas. Porque no campo materialista, todos esses conflitos existem e a gente fica fingindo que não existe. A gente não resolve o problema. Só que uma instituição espírita, que deveria seguir o pensamento espírita, os espíritos sabem desses conflitos, os espíritos sabem que está todo mundo se odiando, brigando, fingindo. Não adianta a gente chegar no dia da sociedade espírita, todo mundo botar música. Aí a gente chegava no centro espírita, todo mundo sorrindo, se abraçando, todo mundo falando meigo, colocando musiquinha suave. Mas é tudo fingimento. O que o pessoal que está ali não para pensar, porque não pensa como espírita, é que os espíritos sabem que aquilo é um teatro. Então a gente tem que fazer o quê? Resolver. Porque se eu não resolvo, que espíritos que eu estou atraindo para aquele grupo? Então, o próprio movimento espírita se comporta como materialista, ele fica fingindo algo, por trás está todo mundo se matando. Que tipo de espíritos vocês acham que estão comandando essas casas espíritas? Os superiores? Claro que não. Então, isso é um exemplo, a gente tem que pensar como espírita, a gente acha que está enganando, que está mentindo, que está arquitetando, traindo. No mundo dos espíritos, está todo mundo sabendo. A gente sai do corpo toda noite, está todo mundo sabendo. Então, ou a gente muda de verdade, ou a gente não pensa que a gente vai enganar alguém. Ah, não, porque no centro espírita eu entrego cesta básica, eu abraço a pessoa. Os espíritos estão sabendo por trás de tudo aquilo ali. O que as pessoas estão verdadeiramente pensando, sentindo. Então a gente tem que começar a pensar como espírita segundo as obras de Kardec. Ou é de verdade ou não é. Ou a gente resolve, ou separa. Porque ficar fingindo, a gente está mentindo para a gente mesmo, porque está todo mundo espiritual sabendo que aquilo ali é um fingimento. Então a gente tem que ficar com as pessoas que realmente. Por isso que Kardec dizia: grupos afins, grupos pequenos. Hoje a gente imita, a gente faz exatamente como a gente fazia na igreja. Os centros espíritas são igrejas. Está todo mundo. Guerras políticas dentro do movimento espírita, dentro da casa espírita, guerra de vaidades, e todo mundo fingindo que é virtuoso. Só que o espírita devia pensar, bom, mas os espíritos estão vendo que tudo isso está acontecendo, não adianta a gente fingir. A gente tem que resolver. E às vezes resolver é o quê? Bom, se nós não vamos chegar num acordo, para a gente não ficar brigando e cada um nutrindo sentimentos ruins um pelo outro, cada um funda o seu grupo. Às vezes esse é o caminho. Ou às vezes a gente resolve. Só temos que resolver
porque se a gente continuar assim, que tipo de espíritos a gente está atraindo? Então, isso é uma coisa importante a gente pensar